Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Plantão Química e eu tô aqui resolvendo para vocês a primeira questão de química, do nosso simulado. Legal? Então vamos lá. Olha o que a nossa questão fala. Bom, farmacêuticas anunciam um recall de lotes de medicamento para a úlcera no estômago. Laboratórios brasileiros Medley e Ash iniciaram o recolhimento voluntário de alguns lotes de remédios com base em cloridrato de ranitidina, por risco de contaminação de N-nitroso dimetilamina, substância que pode causar câncer. Está aí a fonte da notícia. A imagem dessa substância química, N-nitroso dimetilamina. E ele fala o seguinte: a ranitidina é usualmente comercializada aos pacientes em comprimidos de 150 e 300 mg desse princípio ativo. Considerando que a contaminação encontrada tem apresentado 1% da N-nitrosodimetilamina, está aí a fórmula molecular dela, C4H10ON2, determine quantas moléculas do contaminante estariam presentes no comprimido com a maior quantidade de princípio ativo. E aí estão as opções. Beleza. A questão razoavelmente complicada, com números complexos, parece. Números complexos não, desculpa, complexos é outra coisa lá em matemática, Mas com números não muito atrativos, com unidade de miligrama, e achar números de moléculas nunca é muito tranquilo. Então vamos com atenção, com bastante foco, vou resolver ele passo a passo para vocês, por regras de 3. Existem resoluções por fórmulas? Existe. Se você quiser fazer por fórmula e depois conferir, o resultado final tem que dar o mesmo. Mas segue aqui, vou fazer por regra de 3, que eu acho que é mais simples você entender o porquê de cada etapa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que ele falou, essa comprimida é vendida em 150 e 300 mg, e a gente está considerando que tem aí uma contaminação de 1% dessa outra substância, e que a gente quer determinar quantas moléculas desse contaminante vai ter no comprimido de maior quantidade de princípio ativo. Então a gente está falando de 1% daquele comprimido de 300 mg. Então, qual é a massa do contaminante? Tem que pensar o seguinte: bom, se eu tenho 300 mg, seria o 100% daquele princípio ativo. E aí eu tenho uma massa de contaminante de apenas 1%, então vou descobrir qual é essa massa de contaminante por meio da regra de 3. Então, eu pegar o 1, multiplicar pelo 300 e vou dividir pelo 100. Atenção, essa massa ela vai sair como miligrama. Só você observar lá na regra de 3, eu sempre gosto de botar as unidades. Por quê? Colocando as unidades, eu me precavejo de não cometer nenhum erro. Então, lá no lado das massas tem miligrama, e no lado das porcentagens são valores em porcentagem. Então, porcentagem, eu não mudei unidade. Então, se em cima é miligrama, embaixo tem que ser miligrama, porque eu não estou mudando a unidade. Então, a massa de contaminante daquela N-nitrosodimetilamina, aquele nome horroroso, é 3 mg. Bom, aí a gente tem que lembrar de calcular a massa molar dessa substância. Bom, esse passo até que é tranquilinho, Eu só tenho que pegar lá a massa de cada átomo, multiplicar pela quantidade de átomos e depois somar todas essas massas dos átomos. Então, vou pegar 4 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 10 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais uma vez a massa do oxigênio, que é 16, mais 2 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Então, somei tudo e a massa molar desse composto é 102 gramas para cada mol. Então, presta atenção. Massa molar, ela conceitualmente sempre é isso. É uma quantidade de massa que vai estar em grama para um determinado número, para uma quantidade que é o mol. Esse mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então eu tenho que tomar cuidado porque eu vou precisar usar isso. Então como é que vai ser? Bom, eu sei o seguinte: se eu tivesse 102 gramas daquela substância lá, N-nitrosodimetilamina, eu teria, então, 102 gramas e teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas a massa que tinha no comprimido era de 3 miligramas. Então, se eu botar isso aí na regra de 3, você provavelmente vai resolver e vai dar ruim. Por quê? Porque lembra que eu falei que é sempre importante, quando eu botar uma regra de 3 ou olhar as unidades, elas estarem compatíveis? Então, eu vou substituir aquele 3 miligramas por 3 vezes 10 a menos 3 gramas. Por quê? Porque são a mesma coisa. Se eu pegar 3 gramas e dividir por 1000, eu tenho 3 miligramas. Então, eu estou tendo aí o mesmo valor. Para quê? Para na hora de eu fazer as contas, eu obter aquela resposta de número de moléculas em
número de moléculas. Porque aquele 6 vezes 10 a 23 é o quê? Moléculas que eu deveria ter, inclusive, posto ali na resolução. Mas aí ia ficar ruimzinho ali para a divisão do espaço, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai fazer essa conta? Vou pegar aqui esse número de moléculas, vai ser o 3 vezes 10 a menos 3 vezes o 6 vezes 10 a 23 dividido por 102. E aí vai dar essa continha aí. E aí você vai falar, caramba, Marcelo, essa conta é difícil. Como é que eu vou fazer essa conta do 18 dividido por 102? Você pode simplificar. O 18 e o 102 são números que são múltiplos de 3, são pares, então também são múltiplos de 6, dá para dar uma simplificada. Mas vamos usar o bom senso, né? É praticamente 18 dividido por 100. Então a resposta tem que ser muito parecida com 0,18. Ou eu vou ter que trabalhar um pouquinho ali as casas decimais para ficar com um número, né, maior que 1 e menor que 10, respeitando a notação científica. Então eu poderia fazer essa conta ali dando a simplificação, que é a opção que a gente falou antes, mas eu gosto muito de pensar que isso é praticamente 18 dividido por 100. Então a minha resposta tem que ser aproximadamente o quê? 1,8. E aí eu tenho que tomar cuidado com as casas decimais, tá bom? Com as potênciazinhas ali do 10. Então, como eu vou ficar com 0,18 na hora que fizer essa conta por 100, fazendo desconto, aí, no caso, eu teria que subir um 10 daqui, 10 a 23, para virar 1,8 e não ficar com 0,18, que isso aí é ruim pra gente, tá bom? Então, olha, 1,77 foi o que a gente fez na calculadora, mas se você chegasse ali, é 1,8 vezes 10 a 19, você ia chegar na mesma resposta. Porque olha só, olhando lá as opções, obviamente fica com a letra B. Por quê? Porque só pela ordem de grandeza das potências você já mata a resposta. Beleza? Então, letra B. Bom, pessoal, a resolução fica aqui. É uma questão bem complicadinha e bem interessante, porque esse problema aí dessa contaminante foi agora em janeiro. E eu acho que são questões que você tem que se habituar a poder fazer você mesmo uma questão. Será que você poderia fazer isso? Pega lá o seu jornal, lê uma notícia. Se você consegue ver a química envolvida naquilo, certamente aquilo poderia cair no Enem, poderia cair no vestibular. E é isso que tem norteado as principais bancas a fazerem suas questões. Tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aí o like, compartilha com seus amigos e conta aí o que você está achando dos simulados, dessas questões que a gente está fazendo para você. Então é isso aí. Até logo, pessoal!